Bom, a gente tem que ter uma conversa que está sendo adiada, que é exatamente o que é uma base. A gente fez no plano, no espaço, assim e tal. E o fato de que, num espaço vetorial, o número de elementos de uma base é sempre o mesmo. A gente sabe, no plano, né, você pega dois vetores assim e tal, tudo é base. Um espaço assim, desde que sejam três. Mas por que 3 e não 4? Por que 3 e não 2? Como é que a gente mostra isso? Então, isso é o centro da nossa discussão. Por via das dúvidas, assim, acho que vai ser um pouco abstrato. A gente tem o R2, o R3, o Rn, eles podem aparecer, já chamei a atenção para isso, né, de maneiras diversas. Às vezes, quando você tem um conjunto de pares ordenados, pensar pares de números como elementos de R2 e, consequentemente, como vetores, tem todo um exercício, uma criação de uma fantasia geométrica, né? Quer dizer, você pega aqui x, y, x pode ser número de cachorros, y número de gatos, aí você dizer, bom, mas isso está... Não importa que esteja em N2, aqui está em R2 também, aí você pega o R2 e marca assim, e aí pega aqui o x, o y e diz, mas isso é o vetor, assim, né, uma geometrização braba, né? Agora, quando você tiver cachorros, gatos, ratos, gambás e sei lá mais o que, aí você está em Rn, essa figura não existe, mas subsiste a ideia, se fossem só cães e gatos, eu podia fazer essa associação. Então, deixa eu pensar lá no Rn, assim. Acho que aquele exemplo da brincadeira de passar o anel é muito forte nesse sentido, né? Você pega um problema que não é em R3, você bota ele lá em R3 e tem uma geometria, tem argumentos geométricos que guiam uma maneira para tentar resolver o problema. Às vezes, por exemplo, o Rn, ele pode aparecer, uma maneira dele aparecer é o seguinte, você está trabalhando com polinômios. Então, um polinômio é o quê? Um polinômio de grau assim, n, né? AN, xn mais A0, isso aqui pode ser pensado assim, né? Você tem A0, A1, AN-1, AN. Quando você bota isso num computador, você não vai escrever assim, você vai dar, também não vai escrever exatamente assim, mas você vai dar AN-U, é um vetor, nesse caso, isso aqui está em Rn mais 1. É claro que se você está em Rn mais 1, o AN pode ser 0. Então, na verdade, os polinômios de grau menor ou igual a n, na verdade, são o Rn mais 1 para efeitos de somar polinômios. Quando você introduz uma multiplicação, aí é uma outra operação que nos escapa um pouco nessa história. Quando você pensa funções, você pensa uma função f de AB em R, bom, tem uma maneira de pensar isso como Rn, acho que eu já falei, né? Você pega o intervalo AB e diz, mas na verdade a minha função vai ser dada assim, né? Eu tenho 6 pontos, no computador poderiam ser 60 ou 600, se você botar 600 pontinhos assim, enfileirados na tela do seu computador, que tem menos de 2.000 de largura, você vai ver como se fosse contínuo. Mas, no entanto, você está em R600. E aqui também você soma, multiplica por escalar. Então, está aqui assim. Repara que quando você pensa nos polinômios, você já pode dizer, poxa, mas então Cn também tem direito, né? Quer dizer, você pode pensar
o espaço das N-uplas com os caras em C. Isso, vamos dizer, no caso dos polinômios, pode ser importante. Mas, eventualmente, quando você está em R, assim como quando você está trabalhando com polinômios a coeficientes reais, se você quiser entender mesmo o que está acontecendo, às vezes, você tem que dizer, aqui tem uma raiz complexa, né, que eu não estou vendo aqui, mas se eu passar para os polinômios nos complexos, eu enxergo alguma coisa que não está aparecendo aqui. Mesma coisa, às vezes você está com um problema em Rn, que não é polinômio nem nada, mas se você for para Cn, você vai enxergar algumas coisas. Não vamos falar disso agora, mas... isso aqui também, talvez seja o primeiro e mais potente exemplo de espaço de dimensão infinita. Né? Meio assim, como você disser, se eu discretizar, eu tenho N caras aqui, e a F, né, se eu disser assim, ó, esse aqui é o A0, A1, esse daqui é o AN, então a minha F é um F de A0 até F de AN. Não tem diferença disso para isso. Isso também é um elemento de Rn mais 1. É claro que a função abstrata que você tem na cabeça, ela tem uma infinidade de valores. Então é como se tivesse aqui infinitas coordenadas. E você soma coordenada a coordenada e multiplica coordenada a coordenada também. Está claro aí que o número de coordenadas é infinito e a dimensão deve ser infinita. Então, mesmo, sei lá, você pega matrizes também, você soma. Eu costumo pensar que as matrizes M por N, né? Você bota assim, A11, AM1, A1N, AMN, é que as matrizes vão desfilar no 7 de setembro, um vetor em R, M vezes N, que no 7 de setembro ele se apresenta dessa maneira. É claro que tem uma riqueza maior aqui, mas... Então, você pode pensar num conceito mais geral de espaço vetorial. Isso leva... Espaço vetorial é um conceito do século XX, tá? Uma coisa que tem uns 100 anos. Embora os exemplos possam ser mais antigos, né? Então, eu já falei, um espaço vetorial vai consistir num conjunto E, que é o conjunto dos caras que você vai chamar de vetores. Nesse conjunto tem... Bom, associado a esse conjunto tem um corpo K, que é o conjunto dos escalares. Para nós, esse cara daqui, tipicamente, vai ser R ou C. Mas tem situações importantes em que é outra coisa. Ou, pelo menos, alguma coisa entre os racionais e os complexos. Aí você tem uma operação de adição, vou botar um pontinho que é a operação de multiplicação por escalar. Né? A adição é uma operação de E vezes E em E, e a multiplicação é uma operação de K vezes E em E. E aí as propriedades são umas tantas propriedades famosas. Vamos dizer, x mais y igual a y mais x, para quaisquer x e y. Segundo, x mais y mais z igual a x mais y mais z, para quaisquer x, y e z. Essa aqui é mais importante do que essa, no sentido de que uma operação assim, boa para a gente fazer alguma coisa algébrica tem que ter essa associatividade. Nem sempre é comutatividade. Exemplo, produto de matrizes quadradas ou a composição de funções de um conjunto nele mesmo. Também para x, y e z. Terceiro, existe zero tal que x mais zero igual a x para todo x. Aqui nunca é demais, a primeira vez que eu vi isso foi uma enorme emoção, eu me lembro, quando o cara disse, poxa, vou mostrar que o zero é único. Imagina que tem outro zero que é assim. Então, x mais zero quadrado
é igual a x para todo x. Aí você soma o zero redondo com o zero quadrado, e por um lado isso vai ser o zero redondo, e como é comutativo, também vai ser o zero quadrado. Então é único. Isso aqui é uma coisa linda, né? Assim, simples. 4, para todo x existe menos x, tal que menos x mais x igual a zero, e agora esse zero aqui é único, então estou tranquilo, né? 5, S vezes tx é igual a st vezes x. Agora a gente está começando a trabalhar com a multiplicação, né? Então isso é uma associatividade meio bastarda, né? Porque esses dois são números e esse é vetor. Depois você tem duas distributividades, t vezes x mais y igual a tx mais ty. Tudo aqui também, para todo s, para todo t, para todo x, para todo y. 7, s mais t, x é igual a sx mais tx. E 8, 1 vezes x igual a x para todo x. Essa é meio curiosa, mas é um bom desafio você encontrar um conjunto com operações assim que vale todas essas 7 e essa 8 não vale. Ela, por exemplo, que vai nos garantir que menos 1 vezes x é menos x. Porque daqui você vai tirar aqui 0 vezes x é igual a 0 mais 0 vezes x, que é igual a 0x mais 0x. Como ele tem simétrico, você pode cortar, então dizer que 0 vezes x é 0. E aí, se você fizer menos 1 mais 1 vezes x, isso é menos 1 vezes x mais 1 vezes x. Como esse é x, isso aqui a gente acabou de ver que é 0. Então, isso aqui é menos 1 mais x. Eu não provei, mas é uma coisa análoga a essa, você mostrar que esse simétrico é único. Então, o menos 1 vezes x mais x é 0, então o menos 1 vezes x é o menos x. Tá? Então, sim, depois de destilar pelo menos um século, talvez mais, trabalhando com vetores, em algum momento do começo do século XX, na primeira metade, nem tão no começo, talvez, na primeira metade do século XX, ele diz, isso aqui é o espaço vetorial. De passagem, aparecem também espaços de funções que tomam valores nos complexos. E, em particular, a função de onda da mecânica quântica é uma coisa assim. Até mesmo onde a gente menos esperava aparecem essas coisas. Então, isso é um espaço vetorial. A gente não vai explorar muito isso. A álgebra linear, ela cuida basicamente dos espaços de dimensão finita, que tipicamente são os Rn, os Cn, coisas assim. Mas existe um território mais amplo quando você trabalha com espaços de funções, equações diferenciais, que dos espaços de dimensão infinita. O bicho é um pouco mais feio ou bonito. E, bom, a gente tem também as transformações lineares. Já teve grupo em álgebra? Não apareceram os grupos em álgebra ainda? Não sei mais o que é feito em álgebra. Bom, tudo bem. As transformações lineares são transformações. Né? Se você tem E e F, espaços vetoriais, uma função t de E em F, né, é linear
se ela preserva as operações. Quer dizer, se você pegar x, fizer x mais y e somar aqui e transportar para cá, isso é a mesma coisa que transportar o x para cá, o y para cá e somar do lado de cá. E também, se você pegar t vezes x, multiplicar aqui e transportar por t para cá, isso é o mesmo que transportar o x, o t se transporta igual, né? E multiplicar por t aqui. Então, isso aqui, para todo x, y pertencente a E, para todo t pertencente ao nosso corpo K. Transformação linear, o exemplo assim, inicial mais sólido é o análogo ao que vocês estão fazendo em cálculo. Tipicamente, quer dizer, você vê a função de segundo grau no colégio, decora. Vocês decoraram aquele negócio, o valor mínimo do trinômio de segundo grau? Caralho, como é que pode, né? Alguém ser obrigado aqui? Eu espero que nem todos tenham sido torturados a esse ponto, mas não, porque um dia meu sobrinho veio me pedir para explicar para eles uma coisa, ele estuda até num colégio de prestígio, cujo nome eu não vou nem dizer, mas ele era obrigado a saber. Quer dizer, você tem o trinômio de segundo grau, aí você tinha que saber, em função lá dos coeficientes, quem é esse número aqui, de cor, para poder resolver o problema. Para que isso serve? Eu não sei. Podia ter aprendido derivada, é mais fácil, mais útil, né? Bom, mas paciência. Mas vocês estudaram, né? É um salto qualitativo, né? Você passar de ax2 mais bx mais c igual a zero, passar para y igual a ax2 mais bx mais c. Aqui você está muito algébrico olhando a solução da equação, aqui você olha para a função toda. Como, vamos dizer, com as ferramentas básicas de cálculo de uma variável, você sabe que esse negócio realmente tem aquela cara. Se é uma parábola ou não é outra questão. Aliás, outra coisa engraçada, você tem que saber que isso é uma parábola. Vocês aprenderam a desenhar parábola com régua e compasso? Não. Vocês sabem o que é uma parábola? Lugar geométrico dos pontos, curva distância e tal. Sabem por que isso é uma parábola? Provavelmente, não sei, mas a gente vai ver nesse curso. Mas não importa, você não precisa saber que é uma parábola, mas com um mínimozinho de informação, você sabe que esse negócio tem uma cara assim, ou uma cara assim, dependendo do sinal de A, e dependendo de onde estiverem os eixos, né? Quer dizer, o eixo do x, se ele passar aqui, não tem raiz, se ele passar aqui tem uma, se ele passar aqui tem duas, é a mesma coisa aqui para baixo. Então, uma coisa amplia os horizontes, né? O análogo a isso aqui para nós é o seguinte: quando você resolve um sistema A1x1 mais A1n xn igual a B1 a M1x1 mais AMN xn igual a BM, você aprende lá umas coisas e tal, né? Você pode olhar para isso da seguinte maneira: olha para a função que a cada x1, xn associa essa matriz aqui, né, A1n, AM1, AMN, vezes x1, xn. Acho que eu já ensinei como é que multiplica a matriz por vetor, né? Quer dizer, isso aqui é x1 vezes A1, AM1 mais xn vezes A1n, AMN.
Então, tem uma função aqui, e que está dizendo que... acho que é hora de apagar. Está dizendo o seguinte, que digamos que n igual a 3, m igual a 2, então você pega um x1, x2, x3 aqui em R3, e transforma em um cara aqui em R2, um y, aqui assim. E como é que é a transformação? Esse cara daqui é x1 vezes 1, 0, 0, mais x2 vezes 0, 1, 0, mais x3 vezes 0, 0, 1, e ele vira x1 vezes A11, A21, mais x2 vezes A12, A22, mais x3 vezes A13, A23. Será que coube aqui? Por via das dúvidas, vou andar com isso para cá, assim. x1 vezes A1, A21, mais x2 vezes A12, A22, mais x3 vezes A13, A23. Então, você tinha aqui esse vetor é 1, que é esse aqui, esse vetor é 2, esse vetor é 3, é 2, é 3, e aí isso faz o trepa-trepa aqui, né? Divide esse negócio em cubinhos assim, e você se situa. Então, você tem aqui o seu vetor x. X igual a x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3. Aí o que acontece? Esse E1 vira esse ε1 aqui, o E2 vira esse ε2 e o E3 vira esse ε3. Não é porque eu estou dizendo, porque se você o E1 é o que você obtém quando x1 é 1, x2 e x3 são 0. Quando você bota x1, x2, x3, 0, você tem esse ε1. O E2 é quando x2 é 1 e os outros dois são 0. E aí você tem isso daqui. Então, esses três caras estão aqui, ε1, ε2, ε3. E aí, o que aconteceu? O seu trepa-trepa, essa direção aqui do E1 virou esse cara aqui, essa do E2 virou esse aqui, e a do E3 chapou e foi para o chão também, assim. Então, colapsou tudo. Nessa circunstância, é razoável pensar o quê? Que cada ponto daqui corresponde a vários pontos de cada. O negócio é como se tivesse... Não é exatamente projetou ortogonalmente, mas de alguma maneira parece que projetou. Então, você já olha e diz, bom, se levou R3 em R2, cada ponto daqui deve ter uma infinidade de pontos aqui. E aí você começa a geometrizar essa história aqui. Você sai do terreno da solução de um sistema particular para o terreno de examinar o comportamento das transformações lineares. Ok? Só assim de passagem, naquele espaço de funções de AB em R, se elas forem deriváveis, tem um operador, uma função linear, que leva funções de AB em R, que é a derivada. Né? F mais G', F' mais G'. Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada de C vezes F é C vezes a derivada de F, se C é uma constante. Essas duas propriedades caracterizam que a derivada é uma operação linear.
Bom, isso deixa por enquanto aí. Então, nesse território aí dos espaços vetoriais, aqui no sistema começam a aparecer espaços vetoriais. Vamos pensar assim, não, nós estamos nessa maluquice, sei lá, espaço de funções, você pensar polinômio com função, não, vamos pensar assim, RN tá bom. Uma N-upla, tá legal, eu sei, sistema linear e tudo, né? Mas olha que encarado desse ponto de vista, eu vou fazer aparecer um primeiro espaço vetorial como subespaço. Às vezes você tem um espaço grande, mas você tem um subespaço dele, quer dizer, um subconjunto dele, que, olhado com as mesmas operações, ele é fechado. Tipo, pensa um plano, em R3, pensa um plano passando pela origem. Quando você soma dois vetores num plano passando pela origem, eles dão vetores no mesmo plano. Quando você multiplica um vetor por um número, ele continua no plano do vetor, se o plano passa pela origem. Então, um plano passando pela origem, você pode esquecer o resto e dizer, não, esse plano é o meu espaço vetorial. E começar a elucubrar ali. Para ver que isso aparece, pensa lá o nosso sistema linear. Então, agora nós temos T de Rn em Rm, que é a transformação associada ao sistema. Ela pega x1, xn e transforma em x1 A1 AM1 mais xn A1n AMN. Quer dizer, esse cara aqui está em Rn e esse cara aqui está em Rm. Só que não necessariamente aqui você tem todos os vetores de Rm, você tem os que são combinações lineares desses daqui. Quer dizer, esse cara daqui é o ε1, esse aqui é o εn, então você tem ε1, εn em Rm, e observa que aqui, se você pensar, seu espaço é o Rm, R7, você pode fazer sistemas lineares com 7 equações e quantas incógnitas ou variáveis aqui você quiser. Então, esse n aqui pode ser qualquer coisa. Então, você pode ter n vetores em R7, onde n pode ser 1, 2, 3, 200 mil. Mas o fato é o seguinte, a imagem dessa transformação, quer dizer, o T de Rn, é o conjunto das combinações lineares desses caras. Porque para o cara estar na imagem, ele tem que ser dessa forma. Então, ele tem que ser x1 vezes esse, mais x2 vezes esse. Né? Então, esse cara daqui é o espaço das combinações lineares de ε1, εn. Oi? Não entendeu o termo? Hã? Ué, a função T, ela pega Rn em Rm. O Rn é esse conjunto aqui, o Rm é esse conjunto aqui. Aí ela faz isso assim. Esse cara daqui é a imagem. No nosso caso, ela não é assim, eles não são redondinhos, são certinhos, retinhos, né? Mas isso aqui. Quem são os caras que estão na imagem? São esses. Agora eu estou introduzindo um termo, uma expressão nova, combinação linear. Quer dizer, um cara é combinação linear de ε1, εn, exatamente se ele quer dizer, isso aqui é igual ao quê? O conjunto do x1, ε1, mais xn, εn, x1, xn. Então, os caras que estão aqui
eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse cara, o outro, todas essas colunas da matriz, cada uma delas é um vetor em RM, e agora os caras que eu consegui fabricar com esses, fazendo um múltiplo de um, mas um múltiplo e somando, são os caras que vão estar na imagem. Pode ser que seja todo mundo, mas pode ser que não. Por exemplo, imagina que eu estou levando o R7 no R2. Aí tem 7 vetores em R2. 7. Pô, 7 vetores, com 7 vetores tem vetor de sobra para eu gerar o R2. Mas pode acontecer do ε1 ser assim, o ε2 ser assim, o ε3 ser assim, etc. Estarem todos na mesma reta, e na hora que eu faço um múltiplo desse mais um múltiplo desse, eu não saio dessa reta. Então a minha imagem, em vez de ser o R2 todo, vai ser só essa reta. Então, isso significa, isso é uma informação relevante para o meu sistema. Porque resolver o sistema é dar um cara aqui e procurar o cara que foi levado nele. Se eu, nessas circunstâncias, eu já sei dizer o seguinte: se eu pegar um cara aqui, nenhuma chance do sistema ter solução. Compensação, se eu pegar um cara aqui, tem infinitas soluções. Então, entender essa transformação e um pouco a geometria dela é ter alguma informação relevante sobre o sistema correspondente. Oi? Pode, por que não? Quer dizer, o que vai acontecer é o seguinte: quando você faz de Rn, vamos dizer, quando você faz de R, em vez de fazer de R7 em R2, se você fizer de R2 em R7, você só vai ter 2 vetores aqui em R7. Se, como está mais ou menos na minha cabeça, R7 precisa de 7 vetores para gerar, com 2 vetores você nunca vai cobrir todo o R7. Então, necessariamente, quer dizer, se você tiver um sistema assim, né? Imagina o seu sistema assim: A1x1 mais A17 x7 igual a y1, A21 x1 mais... desculpa, vou fazer de R2 em R7, né? A11 x1 mais A12 x2 igual a y1, A71 x1 mais A72 x2 igual a y7. Então isso é dizer o quê? Que eu estou levando x1, x2 em x1 vezes ε1 mais x2 vezes ε2. O ε1 é essa primeira coluna aqui sem o x aqui, o ε2 é essa daqui. Então, nesse caso, eu não espero que essa função seja sobrejetiva. No caso de R7 em R2, eu esperava. Eu posso fabricar uma situação meio anômala, né? Porque vamos combinar assim, em termos probabilísticos, você pegar 7 vetores no plano e eles estarem alinhados, qualquer ventinho que soprar, eles deixam de estar alinhados. Agora, 2 vetores em R7, não adianta, não tem vento que dê jeito. Você vai ter só 2 vetores, você não vai cobrir o R7. Então, é mais ou menos por aí. Você pode olhar isso algebricamente, né? Porque você pode olhar nas equações e dizer assim, ó, cada equação também, você pode olhar o A11, o A12, você pode olhar para isso aqui, esquece aqui as variáveis, olha só para essa matriz aqui. Então, A21, A22 aqui, Y2, A31, A32, Y3, etc. Aqui você tem 2 equações. Se você esquecer o lado de cá,
são dois vetores em R2. Se eles forem linearmente independentes, tudo que vem aqui para baixo é a combinação linear deles. Da mesma forma, se você olhar para esses três primeiros, você tem três vetores em R3. Então, mesmo incluindo os y, o que vem daqui para baixo é combinação linear. Mas pode, quer dizer, o problema é que aqui, ó, esse y3 ele está ligado a esses daqui. Então, quando você tem isso aqui, você já achou essa equação. Quando você chega aqui, ó, quer dizer, aqui você já tem o x1 e o x2 determinados de maneira única. Tá? Quer dizer, se você resolver esse sistema aqui, para achar esse y1 e y2, você tem o x1 e tem o x2. Ora, quando você tem o x1 e o x2, você coloca aqui, se não der igual a y3, já era. Quer dizer, o sistema não vai ter solução. Então, aqui também você pode analisar, assim, desse ponto de vista das linhas. Mas deliberadamente, eu vou olhar para as colunas para enxergar essa geometria que eu estou introduzindo aqui. Tem uma geometria aqui também, mas vou pensar assim. Tá, mas, de qualquer maneira, a questão que ele levantou é isso. Quer dizer, se você pegar um espaço de dimensão menor e levar num espaço de dimensão maior, o número de vetores que você tem para gerar a imagem aqui não é suficiente para gerar o espaço todo. Então, nunca vai ser sobrejetivo. Sempre vai ter caras aqui para os quais o sistema é impossível. Bom, mas o que eu queria enfatizar nessa história é o conceito de subespaço gerado, né? Então, se você tem E, é um espaço vetorial. E você tem ε1. Espaço vetorial aqui, salvo menção em contrário, vai ser sobre os reais. Mas o que eu vou estar dizendo aqui vai estar valendo também para os complexos. Para outro aqui, né? Então, esse cara daqui é. Então, você tem um espaço gerado por esses caras, é o conjunto dos T1, ε1, mais TK, εk, com T1. Vou fazer uma coisa assim, mais... Tá, isso aqui é a mesma coisa que dizer que esses caras estão em R. Esse cara daqui é o subespaço de E gerado por ε1, εk. Tá? Então, a primeira vontade é a gente dizer que esse cara tem dimensão K. Mas, pelo que a gente já viu, isso não tem por que ser verdade, né? Porque você está em E, o E pode ter dimensão 3, e você pode pegar 15 vetores aqui, e, obviamente, você não precisa de 15 vetores para gerar. Se você só precisa de 3 para gerar o E, você vai precisar de 15 para gerar uma coisa dentro do E. Esse aqui é mole, né? Tem uma... Aliás, o que é um subespaço? Né? F contido em E é subespaço vetorial de E se xy pertence a E, implica que x mais y pertence a E. 2, x pertence a E, t pertence a K, implica tx pertence a E. Falta uma coisinha, é que aqui não tem nenhuma garantia que o E não possa ser vazio. Não é preciso
Aqui tem um conjunto vazio. É claro que se você pegar dois caras no conjunto vazio, a soma vai estar no vazio, porque você não pode pegar dois caras no vazio. Se você pegar um cara no vazio e um número, aliás, um número em qualquer lugar do mundo, T vezes o cara do vazio vai estar no vazio, porque não tem cara no vazio. Então, vamos colocar a propriedade 3 é diferente de vazio. Aí é imediato, ó, que se você tem um x F, né? Eu vou, tem muito E escrito aqui, eu vou trocar aqui, tá? Então, você tem um cara em E, já que ele é não vazio. Então, ele está em E, menos 1 vezes ele está em E. Então, menos ele está em E, ele mais menos ele está em E, zero está em E. Então, zero sempre está no subespaço. Tá? Essa é a maneira mais assim. É porque eu queria dar uma definição mais chique disso aqui. Quando você diz que o espaço vetorial, eu estou com o subespaço gerado por esses caras. Se você pegar um x contido em E, aí você diz que o subespaço, o x pode ser esse aqui, subespaço de E gerado por x é a interseção de todos os subespaços de E que contém x. Repara que E é sempre um subespaço de E. Quer dizer, o espaço todo é um subespaço. Tem dois subespaços que sempre são subespaços, né? O espaço todo e o conjunto que só tem o zero. Agora imagina, você pega um conjunto X. Em vez de você fazer as combinações lineares dos elementos de X, você diz uma coisa muito mais chique. Pega todos os subespaços de E que contém o X, existe um, que é o próprio E, e pega a interseção de todos eles. Porque a interseção de subespaços é um subespaço. É só olhar para a definição. A interseção, assim, de infinitos subespaços é sempre um subespaço. Porque se o x está em todos eles, para estar na interseção, e o y está em todos eles, a soma está em todos eles. Se o x está em todos eles e o t está em K, t vezes x está em todos eles. Então, tem interseção. E como isso aqui pode ser substituído por zero pertence a todos eles, então zero está na interseção. Então, isso aqui é uma maneira mais chique de dizer subespaço gerado. Então, subespaço gerado por esses caras, em vez de você dizer que as combinações lineares, você pega a interseção de todos os subespaços que contém esses. Oi? Hã? Só se for o zero, né? É porque se você pegar um vetor não nulo, o que vai acontecer? Você tem ele e tem o menos ele. E aí tem o zero. Aí já são dois. Três, na verdade. Né? A não ser que o corpo seja tal que ele e o menos ele sejam o mesmo. Mas repare uma consequência disso daqui, é o seguinte, pega o conjunto vazio. Qual é o subespaço gerado pelo conjunto vazio? Uma, dois, três. Hã? Só o zero, né? Quer dizer, o subespaço que é constituído só pelo zero. Porque todos os subespaços contêm o vazio. Então você pega a interseção. Bom, mas o zero, o cara que tem só o zero, é um subespaço que contém o vazio. A interseção, como todos têm que conter o zero, o mínimo da interseção é só o zero. Então, beleza. Então nunca vai existir um subespaço 100% vazio? Não, porque está aqui, ó, nas regras.
A gente podia ter deixado ter subespaço vazio, mas isso aqui, vamos dizer, não foi o Supremo que decidiu, foi o Congresso Nacional, por maioria de 3/5, botou isso na Constituição. Nós somos um país estranho aqui. Nós temos um artigo na Constituição que diz um negócio meio absurdo, que é o cara só poder ser considerado culpado se o negócio lá transitar em julgado e tal. Mas está na Constituição. Ao invés de dizer, vou lá em cima dos meus deputados para eles mudarem a Constituição, nós vamos em cima do Supremo para que ele diga que a Constituição não diz o que ela diz. Então aqui não, aqui em matemática vale o que está na Constituição. Tá? É isso aqui. Não adianta. É claro que na matemática a gente tem uma flexibilidade enorme. Se eu disser, não, eu vou, para efeitos desse curso, vazio vai poder ser um subespaço vetorial. Eu tiro esse negócio e pronto. Mas todo mundo sabe que é isso aqui. Você pode dizer, não, mas na minha definição tem. Aí tudo bem. Aí tem certos teoremas que vão valer na sua, não vão valer na minha, mas a gente sabe que a gente está falando e não tem, vamos dizer, nada em jogo. Bom, ainda não falei de base, não. É que eu resolvi falar essas coisas abstratas assim, porque afinal nós somos matemáticos, temos o direito de ter uma visão assim, mais abstrata da coisa. Bom, a gente aprendeu no R2, né, a gente tinha os vetores no plano, e aí a gente aprendeu o seguinte, quando a gente pega um vetor ε1, outro vetor ε2 assim, então você tem a base beta, é a base ordenada, eu estou com vontade de ser abstrato, base ordenada, você dá um par ordenado de vetores, porque você sabe que esse é o primeiro vetor, esse é o segundo. Isso não é um par ordenado de números, é um par ordenado de vetores. Eu costumo escrever assim, mas isso dá margem à confusão, né? Porque se em vez de ser ε1, ε2 eu botar UV, eu também posso botar VU. Bom, então, dizendo assim, isso aqui é uma base. Isso aqui estabelece uma bijeção, vamos chamar de V igual ao conjunto dos vetores no plano. E aí você tem uma bijeção de R2 em V, que pega um par ordenado x1, x2 e transforma em x1, ε1 mais x2, ε2. Daqui para cá é óbvio que você tem uma função bem definida. O fato desses caras não estarem alinhados garante que todo mundo aqui vai se escrever dessa maneira de forma única. Então, fixar uma base é exatamente poder pensar todo elemento de V como um par ordenado. E poder fazer o seguinte, né? Se você tiver y1, ε1 mais y2, ε2 aqui, quando você soma, isso dá x1 mais y1, ε1 mais x2 mais y2, ε2. Então, esse cara daqui, ele veio do x1, x2 mais y1, y2. Quer dizer, você pode somar aqui e levar para cá, ou levar os dois para cá e depois somar aqui, que dá no mesmo. Da mesma forma, multiplicar por escalar. Né? Se você fizer t vezes x1, ε1 mais x2, ε2, isso é igual a t x1, ε1 mais t x2, ε2. Então, esse cara daqui veio de t vezes x1, x2. Então, fixar uma base é criar um código. Uma base é uma chave para codificar cada elemento de V como um par ordenado em R2. Se mudar a base, muda o código. Você tinha lá a base beta.
Aí você tem lá o seu par ordenado x1, x2. Aí você chega, um dia mudaram a base para alfa, o seu par ordenado dá outra coisa que não era o que você queria. Então, cada base codifica cada vetor como um par ordenado. Então, quando você está num espaço vetorial, seria legal você ter uma base, uma coisa que codifica os vetores assim. O que eu tenho em mente aqui, antes de mais nada? Né? Em Rn é óbvio, né? Rn, você tem esses caras aqui, são a base canônica de Rn. Mas o Rn já veio com essa base. Aqui está certo, os vetores no plano, eu posso escolher a base. Por que diabos, se eu já tenho uma base tão linda, tão boa, por que eu gostaria de mudar? Né? O problema é o seguinte, repara, quando eu tenho espaço vetorial, quando eu faço a transformação linear dada pela matriz, eu ganho lá um subespaço que é gerado por aquelas colunas. E elas provavelmente não formam uma base, mas elas são meu ponto de partida para ter uma base. Vamos ficar aqui do R3 no R3. Eu fiz a minha transformação linear, e aí o que eu obtive foi o seguinte, né? Eu tinha os caras aqui, E1, E2, E3, e aí eles viraram aqui ε1, ε2 e ε3, todos nesse plano. Esse plano é um subespaço. Ele não tem, nesse plano aqui em R3, não tem o E1, não tem o E2 e não tem o E3. Nenhuma chance de eu fazer uma base desse espaço aqui usando E1, E2 e E3. O razoável é usar esses três caras aqui. Se tudo que eu estou dizendo faz sentido, eu teria que jogar um deles fora para ter uma base. Tá legal? Então, eu posso ter subespaços que vêm com um conjunto de geradores que não é uma base e que não tem nada a ver com a base canônica. E aí eu tenho que me virar com isso. Isso é o razoável nesse caso. Tem situações talvez um pouco mais dramáticas, eu não dei o exemplo, deixa eu dar agora. Imagina que você tem o seu sistema linear aqui, A11, AM1, A1N, AMN, X1. A gente sempre tem a tendência a botar do mesmo tamanho aqui, mas na verdade devia ser assim, né? Isso é a nossa transformação. Isso aqui é T de x1, xn, é isso daqui. Então tem a imagem lá. Mas tem um outro subespaço aqui, né? Esse aqui, T vai de Rn em Rm. O nosso espaço, que é o T de Rn, que é a imagem de T, está contido em Rm. Mas tem um cara que também é importante aqui, que é o seguinte, considera o conjunto dos x pertencentes a Rn, tais que T de x é zero. Os caras aqui que são levados em zero. Essa transformação dada por essa matriz é linear. Aliás, isso vale para qualquer transformação linear. Quer dizer, você tem que se T de x, como T de x mais y é igual a T de x mais T de y, então T de x igual a zero e T de y igual a zero, isso implica que T de x mais y é igual a zero. E também é verdade que T vezes T de x é igual a T de x, e, portanto, isso daqui é zero, porque T de x é zero. Então, o que acontece? Esse cara daqui satisfaz as propriedades. Se eu pegar dois caras aqui, a soma está aqui. Se eu pegar um cara que está aqui e multiplicar por um número,
o resultado também está aqui. E esse cara é não vazio, porque o zero é sempre levado em zero. Então esse cara aqui é o chamado núcleo da transformação T. Ele é um subespaço, mas ele está em Rn. Lembra de sistema homogêneo? Vocês já viram sistemas lineares? Não sei, quem estudou um pouco mais sistemas lineares deve ter aprendido que você tem o sistema homogêneo, o sistema não homogêneo, e que uma solução do homogêneo é sempre obtida assim, você tem uma solução particular do não homogêneo, você tem uma solução particular do não homogêneo, soma com qualquer solução do homogêneo, você tem... As soluções do homogêneo são exatamente os caras que são levados em zero. É o sistema em que os y são zero. Ele é um subespaço vetorial. Eu estou falando nele aqui, bom, ele é importante, mas ele é um bom exemplo de subespaço que você compra ele, aí você tira da caixa e não é como a imagem que não tem uma base, mas tem um conjunto de geradores. Você olha para aqueles geradores e diz, bom, esses caras aqui geram o meu espaço, talvez tenha uns 15 que eu posso jogar fora e fico com 18 que são suficientes. Mas esse núcleo não, você tira ele da caixa, ele não veio com geradores. Ele é um subespaço puro. Você mostra que ele é um subespaço direto da definição. Aí a questão é mais legal, será que ele tem uma base? Quer dizer, será que eu posso pegar esses caras aqui e codificar como se fosse um RK para algum cara? Então esse é o pano de fundo das coisas aqui que eu vou falar. Que horas são? Hoje a aula está muito demorada. Hã? Pois é, 11h05 não falei nada ainda, estou só contando, certo? Estou só filosofando aqui, definindo coisas e tal. Preciso demonstrar alguma coisa aqui hoje. Bom, então tem que definir o que é uma base. Né? O que é uma base, o que é Bom, eu já sei o que é combinação linear. Eu penso assim, o que eu quero, né? Uma base, eu tenho espaço vetorial. Essa minha definição de base só vai valer para a dimensão finita, por enquanto. E aí eu tenho ε1, εn contidos em E. O que significa esses caras serem uma base? O que eu quero é o seguinte, né? Imagina que você tem a aplicação de Rn em E, que leva x1, xn, em x1, ε1, mais xn, εn. Aliás, eu vou fazer assim, né? Tem uma ordem aqui, esses caras. Esses caras formam uma base se esse negócio é uma bijeção. Porque o que eu quero é usar esses caras para transformar todo elemento de E num elemento de Rn. Né? Então, isso aqui é base de E se esse negócio aqui é bijeção. Tá? Todo mundo sabe o que é bijeção? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido. E repara que ao ser bijeção, ela já preserva as operações. Né? Se eu somar coordenada aqui, vai dar soma coordenada aqui, etc. e tal, multiplicar. Então, isso eu vou dizer que isso é uma base. Oi? É a base dele? Eu esqueci o E. É base de E.
É que eu queria que acabasse logo aqui, eu não queria passar para outra linha, não queria fazer tudo, eu acabei inconscientemente fazendo isso. Bom, eu gostaria de dizer que a dimensão de E é N, é o número de elementos da base. Mas a dimensão não pode depender da base, né? Imagina que eu tenho uma base de 5 elementos e outra de 7. Aí não tem dimensão, porque uma base é 5, a outra é 7. Então eu gostaria de garantir que todo o espaço, né, se ele tem uma base com 15 elementos, toda base tem que ter 15 elementos. Isso vai me dar solidez. Observa que essa bijeção aqui, ela tem sobrejeção, significa que é gerado, quer dizer, todo elemento de E é dessa forma. E tem a parte da injeção, né, que se x1 ε1 mais xn εn igual a y1 ε1 mais yn εn, então x1 igual a y1, xn é igual a yn. E é por isso que eu preciso da ordem. Isso aqui, eu queria observar que tem duas propriedades práticas, tem outras, mas tem duas que são equivalentes a isso daqui. Uma estava na nossa cabeça, né? Quando você pega uma base em R3, você diz, não pode estar assim. Não pode estar assim é que um não pode ser combinação linear dos outros. Então, vou dizer que ε1, εn são linearmente independentes se nenhum é a combinação linear dos demais. Isso é equivalente a isso aqui. Porque, olha só, suponha que nenhum é combinação linear dos demais. Então, isso tem que implicar nisso daqui, porque se você puder ter essa igualdade com caras diferentes, digamos que o x1 é diferente do y1. Então, quando você fizer x1 ε1 mais xn εn. Vamos fazer o seguinte, subtrai, eu estou com pouco espaço aqui, vamos subtrair esse menos esse. Então a gente vai ter x1 menos y1 ε1 mais xn menos yn εn igual a zero. Eu estou supondo que nenhuma combinação linear dos demais. Eu quero mostrar que todos aqui são zero, que é a mesma coisa que dizer que todos aqui são iguais. Ora, supõe que algum seja diferente de zero. Supõe que aqui tem o xi menos yi diferente de zero. O que você faz? Você passa isso para o lado de cá, quer dizer, soma o simétrico dos dois lados, divide por xi menos yi e você tira o εi como combinação linear dos demais. O que é proibido por essa hipótese aqui. Da mesma forma, isso aqui implica nisso.
Porque se isso vale e algum for combinação linear dos demais, aí você vai ter εi igual a T1 ε1 mais TI εi de chapéu mais TN εn. Isso aqui você está vendo, mas não está aqui. É o chapéu de inexistência do Harry Potter. Isso está dizendo que você vai escrever 0 igual a T1 ε1 mais menos 1 εi mais Tn εn, que é uma segunda maneira de escrever 0 como combinação linear desses caras, porque tem uma outra que é tudo 0. E essa não é tudo 0 porque aqui tem menos 1. Então, se algum for combinação linear dos demais, isso aqui não vale mais. Bom, e na verdade, isso aqui também é equivalente a você só poder escrever o 0 de uma maneira. Isso aqui, estão apagando aqui. Isso aqui também é equivalente a T1 ε1 mais Tn εn igual a 0, implica que T1 igual a Tn igual a 0. Mais ou menos dá para ver assim? Se nenhuma combinação linear dos demais, o que eu acabei de mostrar é isso, né? Se nenhuma combinação linear dos demais, então você pode escrever isso aqui igual a 0 sem que todos sejam 0. Mas se você puder escrever, eu também mostrei isso na outra parte, se você escrever 0 como combinação linear desses caras sem que algum seja 0, esse que não é 0 você passa para o lado de cá, divide por menos o TI dele, e você escreve ele como combinação linear dos demais. Então, ser base é equivalente a gerar o espaço e ser linearmente independente. Ou seja, εn geram e são linearmente independentes. LI. Quando não é linearmente independente, a gente diz que são linearmente dependentes e usa LD. Então, o meu problema agora é mostrar realmente, eu já tenho ferramentas para tentar mostrar que se eu tenho uma base com N elementos, toda base tem que ter N elementos. Mostrar mais coisas. Está todo mundo a bordo? Pessoal aí do YouTube, está a bordo? Se não tiver, sinto muito. Se os caras não reclamarem. Então, vou apagar com esse arcabouço teórico. E vou enunciar o que eu chamo de lema fundamental. Cara, já gastei todos os dias. Lema fundamental. Vamos supor o seguinte, eu tenho dois subconjuntos de E. V1, Vn geram E. E o 1, o M, são linearmente independentes. Estão em E, claro, né? Todo mundo está em E aqui. Está claro, né, que os caras que geram espaço, eles devem ter mais elementos, eventualmente, do que precisa.
Então você pode eventualmente jogar fora até ficar com um conjunto minimal. Mas os conjuntos, o cara que é linearmente independente, falta gente. Será que você pode sempre acrescentar? E se você acrescentar, bom, o que a gente quer é mostrar que M é menor que N, né? Menor ou igual que N. Então, vou fazer um raciocínio assim, ó. Eu costumo dizer assim, aqui, os caras que geram L são os poderosos, né? V1, Vn. Faz conta que são os 11 ministros do Supremo. Aqui. E cada um tem uma toga, tem as togas, ε1, εn são N togas. As togas são o seguinte, são variáveis às quais eu vou atribuir valores ao longo da demonstração. Então, quando eles vão gerar o espaço, eles não aparecem assim, V1, Vn, eles vestem as togas, cada um com a sua toga, e aí todo mundo é combinação linear de ε1, εn. E tem um regulamento aqui que é o seguinte, esses ministros aqui, eventualmente, eles podem ser substituídos, e o último que chegou veste a toga ε1, e os outros chegam para o lado. Então, eles estão aqui. Bom, então aqui é a casa dos geradores. Casa dos geradores. E eu quero mostrar o seguinte, que esses caras aqui podem sucessivamente ir entrando na casa dos geradores, um a um, cada um substituindo um desses caras, de maneira que a casa continue funcionando. Quer dizer, continua gerando. Então, a primeira coisa é, chega o 1. Então, o 1, ele é um elemento de E. Então, ele é uma combinação linear desses caras. Quer dizer, ele é igual a T1, ε1, mais Tn, εn. Mas ele é não nulo, porque esses caras são linearmente independentes. Então, um vetor nulo, mesmo que fosse um vetor só, quer dizer, que m fosse igual a 1, o conjunto que só tem o vetor nulo não é linearmente independente. Então, se ele é não nulo, algum desses três é não nulo. Então, aqui a gente pode garantir assim, né, que tem um TI εi mais Tn εn, e esse TI é diferente de zero. Aí o 1 diz, vem cá, vou entrar no lugar do εi. Não sei quem é o cara, esse cara que está com essa toga εi aqui, eu posso entrar no lugar dele. Por quê? Porque eu escrevo εi, que aí ele pode ter sua identidade revelada nesse momento, depois, né? Ele é T1 εi, T1 sobre menos TI εi, mais, etc., mais 1 sobre TI UI, o 1, mais, etc., mais Tn sobre menos TI εn. Tá claro? Eu passei menos TI εi aqui, menos o 1 para cá, dividi tudo por menos TI, deu isso. Então, tá claro, né? Porque com o 1 e os outros que sobraram, eu reconstituo o εi. Como eu tenho o εi e tenho os outros, eu gero todo mundo. Então, o 1 pode entrar. Então, primeiro passo resolvido. Entrou o 1 aqui. O 1 está aqui, ele entrou aqui no lugar do UI. Só que agora ele vai vestir a toga εi porque ele é o último que chegou. Então, agora chegou o 2. O 2 já aprendeu com o 1, tá? Diz, eu quero entrar também. Aí ele se escreve aqui T1, εi mais Tn, εn.
E mesma coisa, o U2 não é nulo. Se ele não é nulo, tem um cara aqui que não é nulo. E então eu posso colocar o U2 aí. Aí alguém levanta o braço e diz, data vênia, professor, mas e se o 2 entrar no lugar do 1? Se o cara não nulo aqui for o T1? Não é? Porque na hora que você faz isso aqui, pode ser que o T1 seja não nulo. Eu não quero botar... O 1 acabou de chegar. Aqui, isso aqui é uma quadrilha que está querendo entrar lá. Um a um, assim, são milicianos que querem todos se eleger juízes e tal, para tomar o poder e tal. Querem entrar um a um, mas entrar no lugar dos outros. Né? Então, o 1 não quer entrar, o 2 não quer entrar no lugar do 1. Então, se o T1 for diferente de 0, não adianta nada. Não é que o T1 não possa ser diferente de 0. Pode. O que não pode é só o T1 ser diferente de 0. Porque se só o T1 for diferente de 0, significará que o 2 é T1 vezes o 1. E eles são linearmente independentes, nenhuma combinação linear dos demais. Então, não só... pode ser que o T1 seja não nulo, mas com certeza, né, existe I maior que 1, tal que TI diferente de 0. Esse é um passo importante. Minha experiência, sim, 100% das minhas provas, quando eu ensino isso, cai para demonstrar isso. E 100% das demonstrações, não, 99% das demonstrações esquecem esse detalhe aqui. Não fiquem tristes no livro do Lax. Lax é um dos maiores matemáticos do mundo, prêmio Abel, mas é porque o Lax ele é meio besteira. Ele esqueceu também de mencionar esse detalhe, mas o Lax pode, nós não. Então aqui tem esse detalhe. Quer dizer, então, o U2 pode entrar no lugar de um dos outros. Então agora entra, está aqui o 1. Vou deixar assim, o 1. Aliás, o U2 agora é o primeiro, né? Para seguir a regra. Né? Tem o U2 e tem os outros aqui. Mas tem o 1 também. A regra, na verdade, é a seguinte, né? O último que chegou entra na primeira e os outros chegam para o lado, chegam para a direita. No que dá, né? Tem um buraco que abre, aí abre assim, então fica o 2, o 1, etc. Aí, tudo bem. Agora, vamos dizer, o que vai acontecer? Depois de K terem entrado, você tem aqui o UK, o K menos 1, etc., até o 1, e tem os V's. Bom, agora o que pode acontecer? Bom, o K é igual a M, então acabou, já entraram todos. E como cada um que entra no lugar de alguém que estava aí, né? Porque, digamos, não pode acontecer assim, né? Do U1, o K entrarem, ainda sobrarem U's aqui e acabarem os V's ali. Porque senão o 1 e o K geram o espaço, e aí o K mais 1, todos são combinações lineares desses. Então, nunca pode acontecer de entrarem os caras aqui, esgotarem as vagas e ainda sobrar gente lá. Mas pode acontecer de entrarem os K aqui, quer dizer, os M aqui, e ainda sobrar gente aqui. Mas digamos que entraram K, ainda tem espaço aqui e ainda tem gente aqui. Então eu quero dizer que eu posso continuar. O que acontece? Eu tenho exatamente isso aqui, só que os K primeiros, até aqui o TK, εk, TK mais 1, εk mais 1, TN, εn, esses aqui são os V's e esses aqui são os U's. Então, é claro que todos aqui podem ser não nulos. O que não pode é acontecer de todos aqui serem nulos. Então, existe I maior que K, tal que TI
diferente de zero. E aí, o K mais 1 entra no lugar de um dos V's. E assim a gente vai até o algoritmo parar. Quer dizer, ele para quando entrou o último aqui ou quando acabou aqui. Só que não pode acabar aqui e sobrar a gente lá. Então, na verdade, só para quando o último aqui entrar. Tá legal? Bom, então nós demonstramos alguma coisa. Nós temos que escrever o que foi demonstrado aqui, né? Então, vou dizer que nós demonstramos o seguinte, né? Então, duas coisas, né? M é menor ou igual que N. E segunda coisa, né, botar assim, podemos... Vou escrever de uma maneira meio... Pô, eu não botei alfabeto, vou escrever assim mesmo. Podemos escolher N menos M dos V's que juntados aos U's formam um conjunto de geradores de E. Quer dizer, eu estou dizendo que se você tem um conjunto LI e tem um conjunto de geradores, você sempre pode pegar alguns daqui, juntar com esses. Na verdade, se aqui tem M e aqui tem N, basta pegar, existem N menos M aqui que você pega, bota aqui e passa a gerar o espaço com esses. Tá? Foi isso que eu demonstrei aqui. Né? Um bom exercício é escrever rigorosamente essa demonstração. Todo mundo entendeu? Então, não vou jurar, mas 99% de chance disso cair na próxima prova, demonstrar esse negócio. Até por isso mesmo eu não escrevi direitinho a demonstração para vocês terem algum trabalho. Bom, o que decorre daqui? Bom, primeira coisa, uma base, consequências. Não tem mais trema. Bom, primeira consequência é que duas bases têm o mesmo número de elementos. A consequência só disso aqui, né? Porque o que é base? É linearmente independente e gera. Então, se uma base é linearmente independente e a outra gera, o número de elementos dessa é menor ou igual que o dessa. Mas se essa base é linearmente independente e essa gera, o número de elementos dessa é menor ou igual que o dessa. Então, duas bases de um mesmo espaço tem o mesmo número de elementos. Então, eu estou dizendo que base é sempre finita. Você pode falar de base também para um espaço de dimensão infinita. Vou botar como exercício em algum lugar. Bom,
segunda coisa, ó, se o espaço... Bom, esse número aqui, dito dimensão do espaço. Já que existe um número, que é o número de elementos de qualquer base, então esse número é a dimensão do espaço. Agora, repara o seguinte, que tem mais, porque se o espaço tem dimensão 7, e eu pegar 9 vetores que geram o espaço, eles não formam uma base. Mas se eu pegar 7 vetores que geram o espaço, ou 7 vetores que são linearmente independentes, necessariamente eles formam uma base. Quer dizer, se dimensão de E igual a N e vou botar assim, o N é Li, a gente diz que os vetores são linearmente independentes ou que o conjunto formado por eles é linearmente independente. Tá? Então, o N é base. Estou sendo meio contraditório aqui, porque para base tem que ser ordenado. Mas, na verdade, isso aqui significa que se você pegar eles em qualquer ordem, você tem uma base. 3. É a mesma coisa, né? Se dimensão de E igual a N e V1, Vn gera E, então V1, Vn é base. Bom, por que isso, né? Bom, o primeiro é o seguinte, se eles são linearmente independentes, se o espaço tem dimensão n, tem um conjunto de n elementos que é uma base. V1, Vn. E você tem o 1 e o n que são linearmente independentes. Olha, o meu lema diz que eu posso substituir os n vetores da base por esses n vetores e continuar gerando espaço. Então, eles, além de serem linearmente independentes, eles geram espaço. Então, eles formam uma base. E agora, suponha que eu tenho n vetores que geram o espaço. Se eles não forem linearmente independentes, um deles é combinação linear dos outros. Então, eu jogo esse fora e continuo gerando o espaço. Mas aí eu estou gerando o espaço com menos de n elementos. Mas eu tenho uma base de n elementos, que é um conjunto linearmente independente. Ele não pode ter mais elementos que um conjunto gerador. Então, não podia ter... Esses caras não podiam deixar de ser linearmente independentes. E, na verdade, vamos dizer, o lema está dizendo que todo conjunto Li pode ser completado até virar uma base. 4. Todo conjunto Li está contido em base. Escrevi assim para caber na mesma linha. Eu falei que pode ser completado até formar uma base, mas aí eu preciso de mais uma linha. Estou com pouca linha aqui. Então, ele está contido numa base, quer dizer, eu posso aumentar ele até virar uma base. E 5, todo conjunto LD contém base. Isso aqui, eu estou supondo que o espaço é de dimensão finita. Para dizer que
vamos dizer, já tem uma base com um número finito de elementos. Então, pelo lema, eu posso completar o conjunto LI até virar uma base. E o LD é só ir jogando fora, né? Você vai jogando fora, você está no balão, o balão está caindo, você vai jogando fora sacos de areia até o balão subir. Tá, então, isso aqui é um conjunto de conhecimentos considerável, né, que decorre desse lema aqui. Eu gosto desse lema porque ele não precisa de nada, né? É só uma continha boba ali e pronto. Tá legal? Estamos combinados? É claro que você escrever um cara como combinação linear de outros caras é um sistema linear. Então vou apagar aqui só fazer um comentário. Vamos nos colocar em Rn. Em Rn. Imagina que você tem ε1, εn, base de Rn. O que isso significa? Significa que esse cara daqui é um A11, AN1, esse cara daqui é um A1N, ANN. E aí você tem um X1. Vou botar B1, BN. B1, BN. E você quer escrever ele como combinação linear desses caras. Você sabe que pode. Pode, mas para mostrar quem são, quer dizer, você vai ter que escrever x1 vezes esse mais xn vezes esse igual a esse, e vai ter que resolver um sistema linear. N por N. Boa sorte. Resolver sistemas lineares ainda hoje, com computadores poderosos, paradoxalmente, ainda é um problema complicado, pensando em aplicações tecnológicas, porque aí você pode ter, a essa altura, centenas de milhões de equações incógnitas e mesmo um computador rápido pode, vamos dizer, não conseguir resolver isso em tempo hábil. Tempo hábil pode ser o tempo para prever se vai chover ou não na semana que vem. Não adianta fazer isso em 2 semanas, tem que fazer em menos de 1 semana. Ou alguma outra coisa que, vamos dizer, você quer prever alguma coisa sobre a sua vida, mas você só vai saber depois que morrer, porque vai levar muito tempo fazendo isso. Então, é delicado esse negócio aqui. Agora, tem uma situação que eu já falei para vocês, né, que é muito boa, é quando esses caras são ortogonais. Porque, olha só, dá uma olhada no número de contas que você precisa fazer para resolver um sistema linear, n por n. Basicamente, é n ao cubo, uma coisa da ordem de n ao cubo. Então, quer dizer, 100 milhões é 10 à oitava. Isso ao cubo são 10 a 24. É pesado. Agora, imagina... Então, isso aqui. Agora, imagina o seguinte. E se εi escalar εj igual a 0 quando I diferente de J? Repara que muda completamente de figura. Porque você vai ter o quê? Você quer resolver isso, x1 ε1 mais xi εi mais xn εn
igual a B. Então, se você quer o xi, você faz o seguinte, né? Você pega isto daqui, multiplica escalarmente por εi, e você obtém o quê? x1, ε1, εi, mais xi, εi, mais xn, εn, εi, igual a b, εi. Só que você não precisa fazer essas contas aqui, nem essas daqui, porque tudo isso dá zero. Então você tem que fazer aqui. Isso se você poderia, vamos dizer, ter, se você vai ter que resolver esse negócio muitas vezes, vale a pena você normalizar isso. Quer dizer, pegar cada εi e dividir pela norma dele. Calcula a norma, tem o trabalho de fazer a conta lá, raiz quadrada e tal, divide pela norma e bota aqui. Mas assim, ó, você tem isso aqui, vantagem aqui, você não precisa tirar a raiz quadrada, só dividir. Né? Então você fez aqui n multiplicações e uma divisão. Né? xi igual a b escalar εi sobre Então, ter bases que são ortogonais é poderoso. Bom, não estou dizendo isso, o Rn sempre tem a base canônica é ortogonal, ortonormal, tudo lindo, né? Mas eu já vi que às vezes eu tenho subespaços que tem bases que não são canônicas. Será que todo espaço vetorial, vamos pensar assim em Rn, todo subespaço de Rn, será que ele tem uma base ortogonal, ortonormal mesmo? Questão. É subespaço de Rn. Sempre tem base ortonormal? Agora eu estou mostrando aqui que, vamos dizer, do ponto de vista de contas, isso é relevante. Isso aqui é uma moleza se a gente aprendeu a fazer projeção. Porque, olha só, eu estou em Rn, aí o meu E tem dimensão K, né? Dimensão de E igual a K. Eu não estou aqui calculando, mas digamos que eu vá calcular assim, eu tenho ε1, eu vou chamar de V1, VK, base de E. Vamos construir uma base assim, com esse zero aqui. Vamos fazer até unitários os caras, para ficar bonitinho. Então, o caminho é esse, está aqui, V1. Aí, o que você faz? Você pega o V1 e faz ε1 igual a 1 sobre norma de V1, V1. Aí ele ficou unitário. Está aqui o ε1. Aí você tem o V2. V2 está aqui. Geometria. Se eu projetar o V2 aqui, eu tenho um ângulo reto. Projetando o V2 aqui, eu tenho um ângulo reto. E aí, este cara aqui serve, vamos dizer, esse cara junto com o ε1, eles são ortogonais e geram a mesma coisa que esses dois.
Aí eu pego esse cara e divido pela norma dele e tenho epsilon 2. Tá? Quer dizer, eu faço epsilon 2 igual a quê? Bom, quem é esse cara daqui? Esse cara daqui é V2 escalar epsilon 1 vezes epsilon 1. Já que ele é unitário, eu vou aproveitar isso aqui logo. Tá? Eu faço isso aqui. Então, epsilon 2, vamos chamar esse cara daqui de V2 barra, esse cara daqui. Então, epsilon 2 é o quê? Eu faço V2 menos V2 barra e divido pela norma dele, V2 menos V2 barra. Por que isso aqui não é zero? Porque esse cara não é múltiplo de V1. Portanto, não é múltiplo de epsilon 1. Então, esse negócio aqui, quer dizer, esse V2 não pode ser igual ao V2 barra, que é um múltiplo de epsilon 1. Tá legal? Aí, digamos que eu consegui até o epsilon k. Então, próximo passo, eu tenho aqui, vou fazer a figura só num plano, está aqui o epsilon 1 até o epsilon k. São todos ortogonais. E aí tem aqui o VK mais 1. O que eu faço? Projeto aqui, tenho VK mais 1 barra, e este cara aqui, VK mais 1 menos VK mais 1 barra, vai ser não nulo e vai ser perpendicular a todo mundo aqui. E aí eu faço epsilon k mais 1 igual a 1 sobre VK mais 1 menos VK mais 1 barra vezes VK mais 1 menos VK mais 1 barra. Podia ter dado um nome para esse cara, né? Um K mais 1, alguma coisa assim. Tá. Como eu faço esse cara daqui? Lembra que este cara daqui, que é o VK mais 1 barra, ele é uma combinação linear desses caras. VK mais 1. Vamos chamar esse cara daqui de UK mais 1. Vamos chamar esse cara daqui de VK mais 1. E o K mais 1 é igual a VK mais 1 menos VK mais 1 barra. Então, aqui fica mais... A gente cria mais uma variável aqui. Fica 1 sobre norma de UK mais 1, UK mais 1. Então, VK mais 1 é igual a T1, epsilon 1, mais TK, epsilon K. Ele é uma projeção aqui. Então, ele é uma combinação linear desses caras. Mas o VK mais 1 barra, né? Agora, o VK mais 1 é o VK mais 1 barra mais o K mais 1. Então, o VK mais 1 é igual a VK mais 1 barra mais o K mais 1. Aqui, ó, pelo que eu sei, esse cara é a combinação linear desses caras, são unitários e ortogonais. Então, eu sei daqui que TI é igual a VK mais 1 barra escalar epsilon I. Quando eu escrevo um vetor como combinação linear de vetores unitários e ortogonais, é isso, eu multiplico por epsilon I dos dois lados e obtenho aquela forma. Então, esse aqui é o TI. Só que a conta que eu estou fazendo, o que eu quero é que o K mais 1 seja perpendicular a todo mundo aqui. Então, se eu fizer esse cara aqui mais o K mais 1, o K mais 1 escalar epsilon I é sempre zero. Percebe que aqui não adianta, eu quero calcular o VK mais 1 barra. O TI é dado assim, mas eu não sei quem é o VK mais 1 barra. Mas se eu acrescentar o K mais 1 aqui, eu tenho o VK mais 1, que é o cara que eu tenho. Então, isso aqui é igual a VK mais 1 escalar epsilon I.
Porque, olha só, se eu fizer isso daqui escalar εi, eu tenho esse escalar εi mais esse escalar εu. E esse cara daqui tem que ser perpendicular. Isso é o que eu quero. É o que a geometria me diz. Então, eu faço isso e faço a continha que me mostra que esse cara, de fato, é perpendicular a todos esses daqui. Né? Ou seja, eu faço o VK mais 1 assim, né? Eu defino o VK mais 1 assim, aí eu defino VK mais 1 barra assim, defino o K mais 1 por essa diferença. Quer dizer, eu troco aqui, esse é o meu algoritmo. Agora eu mostro que este cara daqui é perpendicular a todos os epsilon anteriores. E aí eu faço isso. E também não é difícil mostrar que o espaço gerado pelo V1 até VK é sempre igual ao espaço gerado por ε1 até εk. Então, no fim, eu tenho uma base ortonormal para o meu espaço. Ela gera, eles são 2 a 2. Quando os vetores são 2 a 2 ortogonais e não nulos, eles são sempre linearmente independentes. E eles vão gerar o mesmo espaço. Então, qualquer subespaço de Rn, ele tem uma base ortonormal. Tem esse processo que obtém a base ortonormal. Não é um processo barato também, mas é um conhecimento teórico importante. Isso significa também que você pode sempre projetar no subespaço. Porque se ele tem uma base ortonormal, no final da história você tem um subespaço e tem uma base ortonormal. Então, se você tiver um cara lá fora, você pode projetar. Que horas são? Hã? Cara, não dei nada hoje, só fiz isso. Mas, ó, a aula de hoje é uma aula muito importante. Se vocês souberem tudo que foi feito na aula de hoje, eu garanto a vocês que vocês saberão mais do que 90% dos alunos aprovados em álgebra linear 2 da engenharia. Basta saber a aula de hoje, você... Claro, supondo que a 7ª série vocês fizeram, então resolver sistema linear, eliminando coisas, vocês sabem, né? Então, do ponto de vista da teoria, ela é fundamental. Ok? Oi. Sim. Quando os vetores são 2 a 2 ortogonais, claro que para ser ortogonais podem ser nulos também, mas se eles são não nulos e são ortogonais, ou por exemplo, se eles são ortonormais, eles sempre são linearmente independentes. Mas o inverso não é verdade? Vocês são linearmente independentes, não necessariamente vão ser ortogonais? Claro que não, né? Esses dois caras aqui são linearmente independentes e não são perpendiculares. Né? O Rn não pode fazer a gente esquecer do que a gente sabe das flechinhas. Mas o que está mostrado aqui é que se eles são linearmente independentes, no Rn, ou num lugar onde tem um produto escalar, sempre você pode transformar eles, né, fazer um subconjunto, um conjunto de ortonormais que gera o mesmo conjunto que eles. Vão mudar, porque essencialmente você pega o primeiro e reescala, aí o segundo já se move, o terceiro também se move, mas é isso que a história aqui mostra, né?